Tapuã, tudo bem com vocês? Vamos fazer correção das atividades? Para quem tem um livro antigo, páginas 169 a 171, exercícios 1 a 8. Páginas 172 a 174, exercícios 1 a 3 e 1 a 5. Para quem tem o livro novo, páginas 123 e 124, exercícios 1 a 4. E 129 e 130, exercícios 1 a 6. Assim nós encerramos o nosso assunto sobre complemento nominal, ok? Então vamos lá? Observe estas duas frases. Houve na manifestação uma dupla falta da polícia. Ninguém sentiu falta da polícia na manifestação. Em qual frase que a polícia é o agente? Ou seja, ela comete a falta. É na primeira, vocês viram? Uma dupla falta da polícia. Em qual frase a polícia é paciente? Ou seja, ela é o alvo da falta e que as pessoas não sentem. Ninguém sentiu falta da polícia na manifestação. É a segunda. O contexto é essencial para nós sabermos se um termo é agente ou ele é paciente numa oração. Nos casos lidos, quando o termo é agente, igual na primeira frase, ele tem uma função de adjunto adnominal. Quando o termo é paciente, igual na segunda frase, ele tem a função de complemento nominal. Então, ficou claro? Na primeira frase, ele tem a função de adjunto adnominal, certo? Porque ele é agente, ele está fazendo a ação. Quando ele é paciente, igual o caso da segunda, aí nós temos uma função de complemento nominal. Olha essa frase. A falta da polícia foi extremamente prejudicial. Então, imagina a situação que o termo aí da polícia seja adjunto adnominal, ou seja, a polícia vai ser o agente. Aí uma resposta pessoal, eu dei uma sugestão. Então vamos imaginar, num grande evento na cidade, a polícia cometeu a falta de abusar de sua autoridade ao abordar participantes. Então a polícia, ela fez a ação, certo? Ela foi a agente. Ela cometeu a falta de abusar da sua autoridade. Na letra B, imagina a situação em que o termo da polícia seja complemento nominal, ou seja, a polícia agora ela é paciente, ela é o alvo da falta. Também uma resposta pessoal, uma sugestão. Vândalos invadiram o local em que acontecia um grande evento e os participantes sentiram falta da presença da polícia para impedir a invasão. Então, a presença da polícia foi sentida, certo? Próxima, número 3. Segundo a afirmação do especialista citado na reportagem, os mega eventos, como a Copa e as Olimpíadas, vêm sendo impostos aos países num ritmo muito intenso. Então vocês leram aí um texto onde fala, sobre mega evento é insustentável. Ou seja, são tantas exigências que os países estão desistindo de ser sede desses mega eventos. Então essa imposição tem tido qual consequência de acordo com o especialista? Os países estão desistindo de se candidatar a sede de mega eventos como esse, devido a tantas exigências. Olha essa afirmação atribuída ao especialista citado na reportagem. Já está havendo abandono dos países com relação aos mega eventos. No contexto que a afirmação foi feita, o termo dos países, vou ler de novo, já está havendo abandono dos países. Desempenha a função de complemento nominal ou de adjunto adnominal? Justifique. É um adjunto adnominal. Por quê? Porque os países que estão sendo agentes, eles estão fazendo a ação de abandonar. Já está havendo abandono dos países. Então, eles estão abandonando. Então, eles estão fazendo a ação. Então, a função é de adjunto adnominal. Agora, imagine uma situação na qual o mesmo termo dos países desempenha outra função, ou seja, de complemento nominal. Sugestão, aí fica a cargo de vocês formarem a sua frase. Por exemplo, por ficar confusa com mega eventos, parte da população de certos países tem se mudado para outros países. Então, olha bem, nesse caso, os países são abandonados pela população. Não são eles que estão abandonando, eles estão sendo abandonados. Então, dos países tem a função de complemento nominal. Temos agora uma tirinha aí dos pinguins. O pinguim recebe uma carta e vai ler para os outros. Carta do meu filho. Ele se deu bem na grande cidade. Aí na outra imagem, ele trabalha na supervisão do setor de abastecimento. Na verdade, vocês estão vendo ele está em cima da geladeira. O setor de abastecimento aqui no caso é a geladeira, certo? Então vamos lá. Quem que escreveu a carta? O filho do pinguim, tá? Segundo o pinguim, onde se encontra o autor da carta e como está a sua vida. Ele está numa grande cidade e a vida dele parece que está muito boa, né? No segundo quadrinho, o pinguim diz
aparece como legenda, né? O que ele diz está lá na legenda. Ele conta que o filho trabalha na supervisão do setor de abastecimento. Para o Pinguim, o filho realiza um bom trabalho? Claro, né, gente? Lá no primeiro quadrinho ele falou assim, se deu bem. Então ele está num ótimo emprego. Letra B, de acordo com a imagem do quadrinho, mostra o que o filho faz, não é? Então ele vive aonde? Em cima de uma geladeira e ele fica ali simplesmente como se fosse um enfeite. Ele é o chamado pinguim de geladeira. Ele realiza um trabalho importante? Claro que não, gente. Ele só fica ali imóvel sem fazer nada. Agora olha essa expressão, supervisor do setor de abastecimento. Supervisão em geral é a ação de supervisionar, ou seja, você vai inspecionar um trabalho. Nessa frase, qual que é o alvo da supervisão? Ele vai supervisionar o quê? O setor de abastecimento. Qual que é a função sintática, então, do setor? Complemento nominal. Ele está complementando o sentido de um nome, certo? O termo de abastecimento qualifica um setor especificando. Qual é, portanto, a função sintática desse termo? Ele tem a função de adjunto adnominal. Nós vimos aí anteriormente na outra atividade. Número 8. O humor da tira está principalmente no segundo quadrinho e da contraposição da legenda com a imagem. Nesse contexto, qual que é o sentido da palavra supervisão? O de visão, que vem de cima, literalmente. Então, supervisão. Ele está tendo uma visão do alto, lá do alto da geladeira, literalmente falando ao pé da letra. Letra B. E o sentido de setor de abastecimento? Qual que é o setor de abastecimento? Nesse caso, é a geladeira. Certo, gente? Agora vamos para o próximo. Agora nós vamos falar sobre o emprego da letra Z. Tem uma piadinha aí, né? Nessa piadinha, nessa anedota, tem palavras que apresentam o som Z. Quais são essas palavras? Joãozinho, casa, entusiasmo, certeza. Só que algumas são escritas com a letra S e outras com a letra Z. Quais são com a letra S? Casa e entusiasmo. E com a letra Z? Joãozinho e certeza. A palavra certeza, ela vem da palavra certo, certo mais esa. Então, nessa palavra foi acrescentado o sufixo esa. Outros exemplos de palavra formado por esse mesmo procedimento, onde se acrescenta um sufixo. Tristeza, triste mais esa. Beleza, belo mais esa. Fraqueza, fraco mais esa. Pobreza, pobre mais esa. Acidez, ácido mais es. Palidez, pálido mais es. Qual que é a classe gramatical das palavras certo, triste, belo, fraco, pobre, árido e pálido? São adjetivos. E os substantivos? Certeza, tristeza, beleza, fraqueza, pobreza, aridez e palidez. Eles são concretos ou eles são abstratos? Eles são abstratos. Deduz então a regrinha. Que tipo de palavra nós usamos os prefixos es e esa? Substantivos abstratos derivados de adjetivos. Ok? Número 1. Veja estes exemplos de derivação de palavras. Leve, leveza, tímido, timidez. Faça o mesmo, forme substantivos abstratos a partir desses adjetivos. Então, cru, crueza, escasso, escassez, macio, maciez, baixo, baixeza, avaro, avareza, altivo, altivez, malvado, malvadeza, mole, moleza, pequeno, pequenez, rígido, rigidez, nu, nudez, sutil, sutileza, flácido, flacidez e rápido, rapidez. Número 2. Em cada uma das seguintes sequências de palavras, tem uma que está grafada incorretamente. Vamos identificá-las e escrever com a grafia correta. Então, na letra A é a palavra obesidade, que está escrita com Z, mas ela é com S. Aspereza, que está escrita com S, mas é com Z. A palavra horizonte, escrita com S, mas é com Z. E a palavra verniz, escrita com S, mas se escreve com a letra Z. Olha esses outros exemplos de derivação de palavras. Pesquisa mais A, pesquisar. Nacional mais izar, nacionalizar. Faça o mesmo a partir das palavras a seguir, forme verbos com sufixo ar ou izar. Análise, analisar. Ágil, agilizar. Concreto, concretizar. Consciência, conscientizar. Escravo, escravizar. Especial, especializar. Liso, alisar. E final, finalizar.
No texto tem palavras, né, que estão faltando as letras em algumas delas. Reescreva essas palavras, completando adequadamente com S ou Z. Então é um texto, eu já completei, vocês vão apenas aí fazer a correção. Por que os brasileiros contam piadas sobre português? Então, segundo a folclorista Maria do Rosário Tavares de Lima, no mundo todo é comum o colonizador ser tratado pelo colonizado de forma jocosa. Jocosa quer dizer engraçada, fazendo uma piada. É como se fosse uma pequena vingança psicológica contra aquele que o dominou. Justifica. De acordo com ela, os australianos colonizados por ingleses também fazem piadas destes, assim como os canadenses fazem os franceses. Trata-se de uma maneira de ridicularizar o repressor. De maneira análoga, o colonizador também faz piadas a respeito dos colonizados. Ela conta que ouviu muitas anedotas sobre brasileiros quando esteve em Portugal. Número 5, leia a tira de Fernando Gonzalez. Então nós temos uma tirinha aí. Então são dois bichinhos, né? Um fala pro outro assim: um biscoito chinês da sorte, vou dividir. Eu fico com o biscoito e a traça fica com o papelzinho. Aí a traça, ueba, que a traça ela, né, rói os papeizinhos mesmo, ela gosta de papel. Letra A, reescreva o enunciado: um biscoito chinês da sorte, fazendo as adaptações necessárias. Vários biscoitos chineses da sorte, uma bolacha chinesa da sorte, ok? Então as adaptações aí, chineses e chinesa. Letra B. A grafia da palavra destacada em e a traça fica com o papelzinho, no plural, é papeizinhos. Papel mais zinho mais S. Então, escreva no caderno o plural das seguintes palavras no diminutivo: pastel, pastéisinhos, anel, anéisinhos, cordel, cordéisinhos, jornal, jornaizinhos, anzol, anzóizinhos, azul, azuizinhos. Agora, para quem tem o livro novo. Temos aí dois enunciados. O primeiro diz assim: a propaganda influencia jovens e adolescentes. E o segundo, a influência da propaganda em jovens e adolescentes. A respeito do primeiro enunciado, responda: qual que é o sujeito da oração? É a propaganda. Qual é a predicação do verbo influenciar e qual é o seu complemento? Então, é um verbo transitivo direto, ou seja, ele precisa de um complemento, e o seu complemento é jovens e adolescentes, que é o objeto direto. Ok? Número 2. Observe agora o segundo enunciado e compare ao primeiro. Na passagem de um enunciado para o outro, em que se transforma o verbo influenciar do ponto de vista morfológico? Ele vira um substantivo influência. E o substantivo propaganda? Ele vira a locução adjetiva da propaganda. Que outras diferenças você nota entre os dois enunciados? O segundo recebeu duas preposições. É o de mais a e o em. Número 3. O segundo enunciado ele pode ser organizado em duas partes. Qual que é a primeira parte? A influência da propaganda. E letra B. Na primeira parte tem um nome ou um substantivo que desempenha o papel de núcleo. Qual que é esse nome? Influência. Letra C. Que palavra ou expressão acompanha esse núcleo, caracterizando-o e indicando-lhe o possuidor e qual que é a sua função? É da propaganda e ele é uma adjunta adnominal. 4. Observe agora a segunda parte do segundo enunciado. Tem um termo que está ligado à primeira parte. Qual que é o termo? Em jovens e adolescentes. Qual a palavra da primeira parte que é complementada por esse termo? É a palavra influência. E qual que é a classe gramatical? Ela é um substantivo. Qual é a preposição que introduz esse termo? E qual a outra preposição que teria o mesmo sentido? É a preposição em, e a outra preposição que teria o mesmo sentido é a preposição sobre. Você tem aí uma propaganda, é um folheto, aliás, não é uma propaganda, é um folheto onde está chamando a atenção para a violência e exploração sexual contra criança e adolescente, dizendo que é crime. Então preste atenção, você presta atenção na imagem, nas cores usadas. Quem que é o locutor? Quem está falando nesse texto? É a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Vamos levantar a hipótese. Está se dirigindo a quem? Está se dirigindo a todos os cidadãos, em especial pessoas relacionadas com esses locais que estão falando aí embaixo. Ou quem trabalha, ou quem frequenta escolas, hotéis, pousadas, restaurantes, etc. Qual que é a finalidade principal do texto? Alertar as pessoas sobre a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes e supostamente estimular as pessoas que denunciem esse tipo de crime. A que gênero textual ele pertence? Ele é um anúncio publicitário. Como que ele foi veiculado? Ele foi veiculado na forma de folhetos, na forma de cartazes também, em hotéis, pode ter sido em postos de saúde, em escolas, em elevadores dos hotéis, onde as pessoas mais circulam.
circulam, né? Levante hipótese. Por que na parte inferior do texto está falando escolas, hotéis, pousadas, restaurantes, comércio, unidade de saúde, comunidade? Porque é nesses lugares que os adultos podem perceber, né, com mais frequência, crianças ou adolescentes que estão sendo ou já foram vítimas de abusos sexuais e de violência. Qual que é a relação entre a parte verbal e os recursos visuais? Primeiro, aí, as cores em preto e vermelho dão uma ideia de algo que é proibido, criminoso, e a ideia de perigo, de proibição. E esse reflexo da criança aí, mostrando esse vidro, esse espelho quebrado, sugere que ela também foi vítima de uma violência. Em duas frases do texto tem termos que vêm antecedidos de preposição. Primeiro, violência e exploração sexual contra criança e adolescente é crime. Todos nós participamos desta luta. A que expressão se liga o termo contra criança e adolescente? A expressão violência e exploração sexual. A que expressão se liga o termo desta luta? A expressão participantes, certo? Letra C. Qual dos termos antecedidos da preposição se liga ao nome e qual que se liga ao verbo? O termo contra criança e adolescente está se ligando ao nome. E o termo desta luta está se ligando a um verbo. Conclua. Qual que é a função sintática então, do termo contra criança e adolescente? Ele é um complemento nominal. E o termo desta luta? Ele é um objeto indireto. Outras duas frases. Houve na manifestação uma dupla falta da polícia. Ninguém sentiu falta da polícia na manifestação. Qual frase que a polícia é o agente, está cometendo a falta? Na primeira, uma dupla falta da polícia. Houve uma dupla falta dela. E qual que a polícia é paciente? Ela é o alvo da falta que as pessoas não sentem. Na segunda, ninguém sentiu falta da polícia. Não é a polícia fazendo a ação, ela está sofrendo a ação. Ela não é o agente, ela é o paciente. O contexto essencial para a gente saber se um termo é agente ou paciente, nos casos aí, quando é agente, como na primeira frase, função de junta de nominal. Quando é paciente, igual na segunda, função de complemento nominal. A falta da polícia foi extremamente prejudicial. Imagina uma situação onde a polícia seja de junta de nominal, certo? E a letra B é uma situação que o termo da polícia seja complemento nominal. Então, para vocês que estão aí com o livro novo, se vocês ouviram minhas explicações anteriores, tem a mesma questão aí anteriormente. É só vocês darem uma olhadinha aí, tá bom? Então, um abraço para vocês.